Olá! A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar, seja sobre a sua família neste dia. Eu quero compartilhar, eu quero dividir uma porção da palavra de Deus com você nesse dia. Eu quero ler com você o Salmo 144, Salmo de Davi, onde Davi ele traz ação de graças, gratidão a Deus pelos livramentos, pelos grandes livramentos. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia, a minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e a quem me submete o meu povo. Versículo 3, ele diz: Senhor, quem é o homem? Quem é o homem para que dele tomes conhecimento e o filho do homem para que te estimes? O ser humano é como sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. No versículo 3 ele começa: Senhor, abaixa, Senhor. Abaixa os céus e desce. Toca os montes para que fumeguem, manda relâmpagos e dispensa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra, meu Deus, salva-me. Salva-me das muitas águas. Salva-me, Senhor, do poder do inimigo. Eu estava meditando nesse salmo, nesse dia. E é tremendo. Davi, ele atribui a Deus Davi como rei, ele atribui a Deus o poder de suas conquistas e batalhas ganhas, ele atribui a Deus. Ele diz assim: Senhor, tu és a minha rocha. Ele reconhece a sua impotência, né? É muito nobre quando um homem e uma mulher, diante de conhecimento, diante de tantas capacitações, diante de uma trajetória, mesmo assim, ela reconhece a sua impotência e ela reconhece que é o Senhor, que é a sua rocha, que é a sua fortaleza, que dele é a misericórdia, o alto refúgio, o libertador. E assim como Davi, ele atribui a Deus porque ele sabe, ele diz: Deus, tu és aquele que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ou seja, as minhas vitórias, as minhas conquistas vem de ti, que me capacita, que me sustenta, que me fortalece. Só que aí no versículo 3 ele muda, né? O pensamento dele, ele diz: Senhor, o que é o homem para que o Senhor tome conhecimento dele? O que é o homem, Senhor? E ele fala: Senhor, o ser humano é como um sopro. O que é um sopro? Que é um sopro. Ele compara o ser humano como um sopro e ele diz: os seus dias são como uma sombra que passa, são como uma sombra que passa, e a sombra, ela passa tão rápida que você não consegue nem perceber. E Davi traz esse questionamento da insignificância do homem e da brevidade do tempo, dos dias em que se vive, mas ao mesmo tempo ele reconhece os grandes livramentos. E aí de repente ele muda de novo e ele no versículo 3 ele abaixa: Senhor, Senhor, abaixa os céus e desce, toca, Pai, toca os montes para que fumeguem. Olha a oração de Davi: manda relâmpago, Senhor, e dispensa os meus inimigos, arremessa com as tuas flechas e faz eles fugir, e estende a tua mão do alto. Senhor, livra, salva, salva, salva das muitas águas e dos meus adversários. Olha o turbilhão no coração de Davi, e era uma oração de gratidão, uma ação de graças ao Senhor.
Talvez o seu coração esteja como o coração de Davi nesse dia. Talvez o seu coração esteja um turbilhão, uma agitação. E você, ao mesmo tempo que reconhece a grandeza de Deus, você reconhece a sua impotência, você reconhece a sua pequenez, mas você reconhece que Deus, Ele instrui as suas mãos, Ele prepara as suas mãos para a batalha, Ele unge os seus dedos para a guerra, para a sua guerra, né? Para a guerra que você vive, para a guerra em que você está inserido, como Davi era um rei, um soldado. Naquela época, grandes batalhas aconteciam, guerras e batalhas, era algo natural, algo que acontecia. E hoje nós temos outras guerras, outras batalhas que são travadas e você pode estar desesperado, o seu coração inquieto, e você pode também, em meio à gratidão, Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela minha vida, obrigado pelo ar, Senhor, que eu respiro, enquanto muitos estão incapacitados de respirar, e você se angustia, você chora, e você, ao mesmo tempo, você pensa na vida, você fica pensando, tentando entender a brevidade da vida, o que é a vida, o que é o homem, para que o Senhor tome conhecimento. Talvez o seu coração esteja assim, parecido com o de Davi. E de repente você esteja orando, Senhor, desce os céus, desce, toca os montes, manda fogo, Senhor, manda relâmpago, dispensa, Senhor, aniquila esse inimigo mortal invisível que tem assolado o mundo, que tem assolado a nação brasileira, que tem assolado a humanidade nesse tempo. Como tem sido a sua oração? Quando eu penso nessa palavra, eu lembro também dos grandes livramentos que o Senhor já nos deu. E eu também penso sobre a vida, que a vida é um sopro. E muitos homens e mulheres de Deus viveram e travaram muitas guerras e passaram muitas coisas e reconheceram e também ficaram questionando a respeito disso. Jó 7:7. Jó diz assim: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida ela não passa de um sopro. Olha aí, Jó com o mesmo pensamento e questionamento de Davi. Deus, lembra que a minha vida é como um sopro. E ele diz assim: os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Jó estava num momento de desespero, de dor, grandes perdas, impactado pelas perdas, pela dor, pela devastação. Jó diz: Deus, lembra, a minha vida é como um sopro. Deus, a minha vida vai passar tão rápido. E olha, tudo isso, é como se Jó falasse: olha Deus, tudo isso, a minha vida, ela passa como um sopro, e os meus olhos, eles jamais vão tornar a ver a felicidade. Jó acreditava que diante de tudo aquilo, ele jamais voltaria a sorrir, jamais ele voltaria a festejar, jamais ele voltaria a celebrar diante de tanta dor e aflição. Ele fala: eu não vou voltar a ver a felicidade. Tiago, no Novo Testamento, um líder da igreja, em sua carta ele diz assim: contudo vós não tendes poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Vocês não têm poder com tudo que nós fazemos, realizamos, movimentamos, conquistamos, ganhamos. Nós não temos o poder de saber o que vai acontecer, o que acontecerá no dia de amanhã. E Tiago diz: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Sois simplesmente como uma neblina. Ele compara como uma neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Quando eu penso na neblina, é exatamente isso. Ela aparece e ela tampa tudo e ela arrasa com tudo, mas de repente ela passa. Por conta da neblina tem que fazer aquele, eu esqueci o nome agora, quando vai aqueles carros um atrás do outro, alinhados, aquele comboio, e aquela neblina atrapalhando e aparecendo e estando ali, mas de repente você olha, ela desapareceu e você não sabe para onde que ela foi. E Tiago compara a nossa vida como uma neblina, que ela aparece e logo ela se dissipa. Enquanto eu estava pensando nesta palavra, meditando, lendo, pensando nos grandes livramentos que também já recebi, livramentos
grandes livramentos que eu recebi. Eu tenho certeza que você também já teve muitos livramentos da parte de Deus, livramentos que você vivenciou, que foi real, que você tocou. Quando eu estava grávida de 8 meses, já dei esse testemunho algumas vezes, grávida do Marcos Maurício com 8 meses de gestação, já se aproximando para o final da gestação. Eu trabalhava num horário bem delicado, eu trabalhava até a meia-noite. E o Marcos foi me buscar, o Marcos pai, né? Porque Marcos pai e Marcos filho, o Marcos foi me buscar no trabalho. E quando nós saímos vindo em direção ali para a volta, o retorno para casa, fomos atentados ali por um assalto. E naquele momento, de um lado e do outro, cercaram o carro e começaram a atirar. Eu lembro que era, acho que 2 rapazes de um lado, 2 do outro, e eles começaram a bombardear o carro com tiros, o barulho dos vidros quebrando, o estilhaço de vidro caindo sobre mim. O Marcos impulsionou eu lembro que ele impulsionou a minha cabeça assim no colo dele e saiu cantando pneu, porque não podia parar ali naquele momento, um momento de desespero, enquanto eu desesperada e ele tentando sair daquele lugar, porque ali era, né, uma grande ali cilada, ali um momento mesmo para o carro parar, e nós com certeza seríamos mortos naquele momento. E o carro, quando ele foi, nós com a graça de Deus, né, como aqui reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa impotência diante de tudo aquilo, o carro, naquela mesma noite, ele foi para a perícia, e quando ele voltou no dia seguinte da perícia, ele tinha 3 balas, o carro, 3 balas tinha, fora as balas que tinham atravessado a lateral do carro, 3 balas foram encontradas. Uma bala estava presa no porta-luva, bem em direção à minha barriga. A outra bala estava no volante, ela estava bem no volante em direção ao Marcos. E a outra bala estava no teto do carro. Mas um detalhe que me chamou muito a atenção, a bala estava enrolada num chumaço, né? De cabelo meu, na época o cabelo comprido, essa bala estava enrolada no teto do carro com o meu cabelo. Dr. Moisés, na época, um homem incrível, que me acompanhou em toda a gestação, todo o pré-natal, ele disse para mim naquela consulta, né, naquele dia que eu precisei ser socorrida pelo nervoso, pela preocupação, pelo medo, e ele falou assim: olha, o carro de vocês não era blindado, mas a vida de vocês, estava blindada. E eu nunca esqueço daquilo. Então, quando Marcos Maurício ele nasceu, eu e o Marcos pai tivemos a oportunidade de nascer de novo. Enquanto Marcos nascia, nós nascíamos de novo. E esse foi um entre muitos livramentos que nós já recebemos. E eu tenho certeza que você também já recebeu muitos livramentos. E eu queria falar para você, esse momento no que estamos passando, que às vezes não temos resposta. O tempo todo chega notícias de pessoas que pedem oração de manhã e de tarde fala que não precisa porque o Senhor levou, que não está, que não aguentou, não resistiu. Eu quero lembrar você que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Eu quero lembrar você nesse dia que Ele é rocha, Ele é fortaleza, Ele é alto refúgio, Ele é libertador, Ele é salvação, Ele é o Deus Todo-Poderoso que não se abala, que Ele permanece no controle de todas as coisas. Não tire conclusões de Deus a respeito desse momento, dessa crise, dessa situação, porque essa crise, essa situação, ela não define Deus. Da mesma maneira que homens e mulheres atravessaram e o próprio Jesus atravessou todo o sofrimento. Nós acabamos aí de comemorar a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus sofreu todas as consequências
sem pecar, sem pecado algum. E ele, toda dor, todo sofrimento, mas ao mesmo tempo, nós podemos reconhecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Jesus, em João 17, ele faz uma oração que eu chamo de oração completa. Ele fala: Pai, tudo que eu fiz, ele coloca diante de Deus tudo que ele tinha feito, porque ele sabia que ele estava próximo à sua partida, à sua despedida, e ele traz e coloca tudo diante desse Deus Criador, em qual ele sabia, e ele fala, e ele mesmo dizia, e o Pai, ele e o Pai eram um, ele e o Pai estavam juntos, ele e o Pai. E no momento da crucificação, no momento da dor, do desespero, naquele momento em qual o peso do pecado de uma humanidade sobre Jesus, e ele se sente sozinho, e ele diz: Pai, por quê? Por que me abandonaste? Talvez o teu coração está inseguro, desesperado, angustiado, mas leia, o Senhor é contigo e você não está sozinho. Você não está sozinho. Traga à memória os grandes livramentos que o Senhor já deu. Mas mesmo diante das incertezas, mesmo diante do inesperado, escute, Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele tem o controle, nada está fora do controle das suas mãos. Existem 3 decisões, eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você que existem 3 decisões, e são as 3 decisões mais importantes na vida do ser humano. E dentro dessas 3, 2 ele não tem escolha, mas uma ele pode fazer a sua escolha. Diante dessas 3 decisões mais importantes da sua vida, ele não tem escolha. 2 ele não tem escolha. Ele não tem escolha o dia que ele nasce. Você não tem escolha do dia que você nasce. Você não tem escolha do dia que você morre. Mas você tem uma escolha. E essa escolha você não pode abrir mão e ela só depende de você. Você tem uma escolha aonde você vai passar a sua eternidade. Isso você pode escolher. Isso depende de você. Então, coloque neste dia tudo diante do Senhor. Reconheça o Senhor como suficiente Salvador. Confesse a Cristo Jesus. A gente fica falando tanto de tantas coisas, falando, bombardeando, arrumando culpado. Ei, preste atenção. Olhe para você, olhe para a sua vida. Lembre-se dessas 2 escolhas que nós não temos como optar, dessas decisões que nós não podemos fazer escolhas. Eu não tenho como escolher o dia que eu nasci, eu não tenho como escolher o dia que eu vou morrer, mas eu posso escolher aonde eu quero passar a eternidade. E eu já fiz a minha escolha. Eu quero passar a minha eternidade com Cristo Jesus. E eu quero que você também escolha por Ele, escolha pela verdade da sua palavra. A palavra do Senhor diz que passarão céus e terra, mas a sua palavra não vai passar. Você não está sozinho, o Senhor é com você. Confie, creia, permaneça e seja sustentado pelo poder da graça, pelo poder que há em Cristo Jesus.